Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um assunto que começou a surgir aí em várias conversas, alguns artigos ou colunas de jornal, alguns comentários que certos analistas políticos têm feito na mídia, da existência de um possível bolsonarismo moderado, né? Até houve um artigo na sua coluna, né, do Joel Fonseca, na Folha, em que ele fala ali que era preciso haver um bolsonarismo moderado, imaginando algo no sentido de bolsonaristas que, assim como aqueles que eram da guerrilha, da luta armada pela esquerda nos anos 60, começo dos anos 70, depois migraram para posições de uma esquerda democrática. A questão é que, enfim, houve ali de fato uma migração, mas agora a gente está falando de processos simultâneos, né? Acho que não houve muito tempo ainda, e alguns, inclusive, subiram quase que semana passada no palanque do Bolsonaro, defendendo a ele próprio, apresentando ele como uma grande liderança, defendendo o seu legado, e de repente começam a ser percebidos por alguns como bolsonaristas moderados. Alguns até dizem, né? Eu vi uma coluna também, depois do comentário na Rádio CBN do jornalista Merval Pereira, que fala numa centro-direita, como vinculada a esse bolsonarismo, como se os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema fossem eventualmente governadores de centro-direita. Eu tenho cá para mim que talvez seja até difícil classificá-los como de direita moderada, quanto mais de centro-direita, mas enfim. O fato é que esse assunto está surgindo. Afinal de contas, faz sentido a gente falar num bolsonarismo moderado? Não seria meio que nem falar num atleticano cruzeirense, ou num corintiano palmeirense, ou quem sabe numa cor branco claro ou preto escuro, ou ao contrário, né? Preto claro e branco escuro. A gente não está falando de um oxímoro, ou seja, uma contradição em si mesmo, como uma contradição nos termos. Enfim, para tentar entender essa mixórdia, eu acho que talvez tratar dessa maneira no primeiro momento é melhor, de repente eu posso rever essa ideia até o fim dessa conversa, vejamos. Eu convidei meu colega e grande amigo, professor Guilherme Casarões. O Guilherme Casarões é meu colega na FGV e AESP, em São Paulo, e ele agora é também professor visitante na Universidade de Brown, onde inclusive ministrou um curso aí sobre o Trump nos trópicos, falando da experiência do bolsonarismo no Brasil. E, além de tudo, ele está ali associado ao Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade de Brown, e tem coisas aí sendo preparadas a respeito desses anos aí que nós tivemos de bolsonarismo no Brasil. Mas eu não vou dar muito spoiler sobre isso, ele depois, se quiser, pode falar um pouco a respeito desse assunto. Bem, quero, sem me delongar demais aqui, acho que tem muita conversa para ser feita, agradecer ao Guilherme por ter topado essa conversa e começo fazendo a pergunta óbvia, né, que, enfim, vai inclusive intitular esse episódio. Casarões, afinal de contas, existe esse negócio aí de bolsonarismo moderado? Por favor. Cláudio, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar conversando contigo. Eu acompanho de perto, né, o teu trabalho no podcast e tive lá nos primeiros episódios, eu tive a oportunidade de participar também. E agora que, desde os Estados Unidos, poder tanto acompanhar a política brasileira por você e poder fazer essas comparações que são mais do que óbvias, às vezes, entre a política americana e a brasileira, acho que também dão um sabor especial ao debate. Também saúdo aí quem está nos assistindo, nos ouvindo. Olha, eu quando vi o artigo do Joel, eu li no dia em que ele foi publicado, eu tomei o cuidado de tentar passar do título, porque o título, precisamos de um bolsonarismo moderado, é um título que ele já provoca reações muito imediatas no leitor, seja com relação a quem concorda ou com relação a quem discorda da noção possível de bolsonarismo moderado. Mas o argumento que ele apresenta é muito mais nuançado do que o título, como, aliás, é sempre
na dinâmica do jornalismo e, sobretudo, do jornalismo em tempo de rede social, em que o título ele vira o gancho para você clicar. Eu acho que aquele artigo deve ter dado muito clique. Se não deu muita, né, se não teve muito feedback positivo, pelo menos clique houve, porque, obviamente, as pessoas ficaram curiosas para entender o que ele estava querendo dizer. Eu entendo ser um oxímoro, como você bem apresentou na tua fala inicial. A própria definição de bolsonarismo, da maneira como evoluiu de 2017, 2018 até hoje, é uma noção que vem se tornando cada vez mais antidemocrática. Isso está claro. A gente já apontava para isso lá atrás, porque as definições de extrema-direita, as definições canônicas de populismo, elas nos conduziriam naturalmente a essa noção de que a extrema-direita contemporânea, corporificada no bolsonarismo, ela seria antidemocrática por definição conceitual. Mas eu acho que mesmo quem não está muito atento a esse debate do Casmud, do Krautwasser, essa discussão sobre o que é populismo, o que é populismo de extrema-direita, seria naturalmente levado a entender a dimensão antidemocrática do bolsonarismo com os resultados recentes das investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Quer dizer, se um alienígena pousasse na Terra e lesse os jornais sobre o Brasil dos últimos, 6 meses, não teria a menor dúvida de que o bolsonarismo, representado pela figura do ex-presidente Bolsonaro, representa uma força antidemocrática, uma ameaça à democracia nos termos liberais com os quais a gente trabalha. Então eu não gostei do título, esse é o ponto. Eu não acho que possa haver um bolsonarismo moderado, entendendo o bolsonarismo como um movimento que nasce, se nutre e encerra um ciclo governamental, testando os limites da democracia diariamente. Era um negócio impressionante, a gente acompanhou de perto todo santo dia o caos bolsonarista, que envolveu, entre outras coisas, desmantelamento de políticas públicas, esvaziamento burocrático, redução da capacidade do Estado, ameaças sistemáticas a grupos vulneráveis, sejam eles indígenas, mulheres, negros. Ainda que alguém possa argumentar que muitas dessas ameaças não saíram do discurso e foram para a prática, eram só coisas que ele falava espontaneamente ali no cercadinho do Alvorada, retórica. Eu acho que essa pulsão antidemocrática, ela estava o tempo inteiro ali. E, de novo, só não via quem não quisesse naquele momento, né? E com a tentativa de golpe, com a alegada tentativa de golpe que a gente viu desenrolar ali no final de 2022, eu acho que fica ainda mais óbvio que não podemos falar de bolsonarismo moderado sem deixar de reconhecer o caráter profundamente antidemocrático do que representa o movimento bolsonarista. Então, esse é um ponto. Agora, o que eu acho fundamental, e peço perdão por me alongar nessa reflexão inicial, mas eu acho que é fundamental a gente tentar entender razões distintas que levaram pessoas a votar no Bolsonaro em 18 ou em 22. E eu não tenho a menor dúvida de que preciso fazer uma distinção inicial entre eleitores e apoiadores políticos. Eu acho que o cálculo estratégico de políticos como Tarcísio, como Zema, como Caiado e outros tantos, é um cálculo de ordem distinta daquela que levou eleitores a votarem no Bolsonaro, seja por antipetismo, seja por medo de que o Lula fosse fechar a igreja mesmo. Tem muita gente que vive em bolhas em que se disseminaram muitas coisas mentirosas sobre o Lula, sobre o que o Lula poderia fazer. Eu sempre voltava, em 2022, aquela frase do Mário Amato, infame, lá em 89, de que se o Lula ganhasse, 800 mil empresários fugiriam do Brasil e tal. Então, acho que essas coisas nos jogam luz e nos trazem uma certa nuance de por que eleitores votaram no Bolsonaro. Acho que tem 1000 razões aí. E essa distinção é importante porque eu acho muito fundamental a essa etapa do debate em que a gente se encontra, saber identificar aqueles eleitores que votaram no Bolsonaro por razões que não são necessariamente a negação da democracia, pessoas que foram inclusive levadas a acreditar que o Bolsonaro representava uma defesa da democracia formulada de uma certa forma contra uma ameaça maior, que seria, vamos dizer, a ditadura do judiciário, por exemplo, ou a ameaça comunista. A venezualização do Brasil também, né? Exato. E estabelecer com essas pessoas algum canal de diálogo. Porque eu acho que o grande
problema, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e de outros países em que a polarização está muito cristalizada, está muito acentuada, é que a gente, de uma hora para outra, passa a tratar, em termos schmittianos, quem quer que tenha votado no outro como um inimigo a ser combatido e a ser derrotado. Essa dinâmica, essa lógica, favorece a extrema-direita antidemocrática. Né? Por definição, quando você constrói uma polity, né? Constrói um espaço público, político, em que a lógica é a da eliminação do outro, seja chamando de comunista, de vagabundo, como queiram lá os bolsonaristas, seja chamando de fascista do outro lado, eu acho que isso é muito prejudicial para qualquer tipo de conversa democrática que a gente possa ter daqui para frente. Mas, de novo, estou falando dos eleitores, e aí é um exercício muito difícil, que o governo Lula tem se envolvido, sem tanto sucesso, eu diria, de identificar grupos que votaram no Bolsonaro, mas que são capazes de conversar a respeito das possibilidades da democracia no Brasil. Lembrando que democracia, como a gente já trabalha na ciência política, é algo muito distante da vida da enorme maioria das pessoas. Né? As pessoas não comem democracia. Né? Então, é muito difícil também a gente colocar o debate nos termos conceituais de democracia versus autocracia e tentar levar esse debate para a rua. Porque essa não é a compreensão da coisa. Um governo que deixou morrer muita gente na Covid, deixou deliberadamente. Esse é um tópico que pode apontar para um tipo de autoritarismo. Um governo que não se preocupou com os mais pobres, com qualquer tipo de política de inclusão social, e que, no máximo, replicou coisas que já vinham sendo feitas pelo próprio PT, isso é um ponto para discussão. Agora, tratar a coisa em termos de democracia e autocracia na conversa, eu diria, na conversa mais ampla com as pessoas, é algo muito, muito complicado. E o governo Lula tem tentado fazer algumas coisas para poder repactuar com parte desses grupos que, por razões variadas, como a gente discutiu, migraram para esse campo bolsonarista. Agora, quando a gente fala de políticos, aí eu já acho que a coisa é um pouco mais complexa, porque o político, claro, ele tem um cálculo eleitoral, ele tem uma pressão ali do voto, da eleição municipal, da eleição nacional, ele tem a base dele, mas eu acho que falta grandeza a parte desses políticos que a gente, em outro momento, poderia até chamar de direita moderada ou de centro-direita, mas que, no momento em que embarcam de cabeça e pé no bolsonarismo, eu acho muito difícil classificá-los como nada que não seja bolsonarismo puro. Pode ser um bolsonarismo disfarçado, velado, um bolsonarismo estrategicamente misturado com alguns acenos ali para grupos mais amplos, mas, na verdade, por exemplo, Tarcísio de Freitas foi o nosso governador de São Paulo, ele foi ministro do governo Bolsonaro por 4 anos. Ronaldo Caiado teve ali um momento de afastamento do Bolsonaro durante a pandemia por perceber que o bolsonarismo era um risco muito grande à saúde pública, ele que é médico de formação, militou nessa área, ainda que seja ruralista também. O Caiado ensaiou um afastamento e voltou, convenientemente. O Zema, pela pura falta de noção, de tato político, de timing, etc., embarcou no carrinho do Bolsonaro 2 vezes, em 18 e 22, e segue acenando o tempo todo, talvez esperando substituí-lo nas eleições de 26. Ou seja, quando a gente está falando de políticos, aí eu acho que a conversa é outra. Aí eu acho que os termos já podem ser mais conceituais. A gente pode tentar olhar para esses caras e pensar, eles são jogadores dentro do jogo da democracia, dentro dos limites impostos pela política democrática? Porque, veja, seguir apoiando o Bolsonaro depois de comprovadas, né, tentativas, ensaios de golpe em 2022, eu acho que aí a gente já sai desse escopo de uma aproximação popular, de uma tentativa de diálogo, e a gente já entra no campo da canalice, do oportunismo e de outras coisas. Então, eu entendo o argumento do Joel no sentido de que mesmo políticos radicais podem se desradicalizar, mas tratar com uma certa complacência esses políticos importantes, pesados, governadores de estado, que hoje apoiam o bolsonarismo a qualquer custo, tentam ali até, sabe, de maneira meio hipócrita, meio cínica,
construírem defesas do Bolsonaro, subirem no palanque com o Bolsonaro em nome de uma suposta ameaça à democracia vinda do judiciário, eu acho que aí a gente está falando de um grupo que não tem nada de democrático e que ou tem a grandeza de, para usar uma expressão do JK, de não ter compromisso com o erro, entender-se num lugar errado e mudar a chave. Eu acho que já passou o tempo disso, mas a grandeza pode aparecer em algum momento ali, ela pode se revelar em figuras, né, das mais inusitadas. Mas eu acho que a gente precisa olhar, preocupados com a democracia como a gente precisa olhar para uma outra direita. O problema é que eu não sei onde essa direita está hoje exatamente. Eu não sei se é a direita Eduardo Leite, eu não sei se é uma direita que está num PSDB cada vez mais minguado, não sei se é uma direita PSDista, né, uma coisa meio Kassab, mas a gente tem que olhar para outras direitas que, de alguma maneira, parecem ter mais compromisso com a democracia do que essa direita que está ali subindo em palanque do Bolsonaro em 2024. Então, assim, com perdão de alongar esse argumento, eu acho que o grande problema que a gente teve é que, à luz de todas as revelações que a gente viu, tem gente que ainda apoia o Bolsonaro e, portanto, não acho que possa ser classificado de modo algum como amante da democracia. Você não se preocupa com a questão de alongar, porque a ideia aqui é poder justamente desenvolver o raciocínio por extenso, né, e não ficar preocupado em mensagens telegráficas. Mas deixa eu, então, colocar um ponto aqui, né? Eu me recordo do governador Zema, numa certa ocasião, dizer o seguinte, que o que o distinguia do Bolsonaro não seriam os valores e os princípios nos quais ele se baseava, que eles teriam os mesmos valores e princípios, mas seria apenas o estilo, que ele teria um estilo mais manso, um estilo mais contido, enquanto o Bolsonaro seria mais espalhafatoso, né? Alguns, quando falam num moderado da direita, um bolsonarista moderado, entre muitas aspas aqui, como o governador Tarcísio de Freitas, parecem apontar um pouco na mesma direção, né? Seria um sujeito de uma fala mais mansa, embora tenha tido aí talvez um sincericídio há pouco tempo atrás, quando questionado sobre a ida de algumas entidades da sociedade civil a órgãos internacionais para justamente denunciar a polícia paulista, né, a polícia liderada pelo Tarcísio de Freitas e por seu secretário de Segurança Terricci, como uma polícia que promove um morticínio, né, desenfreado e tudo mais, que ele não estava nem aí. Ele usou exatamente essa expressão, falou inclusive que poderiam ir ao raio que o parta, né, que ele não estava nem aí, ou seja, como a Liga da Justiça, o raio que o parta e tudo mais, que ele não estava nem aí. Ou seja, não foi já aquele sujeito da fala mansa. Mas será que isso que alguns estão chamando de bolsonarismo moderado seria que só um bolsonarismo de bons modos, mas sem ao mesmo tempo você ter qualquer mudança do ponto de vista substantivo? A própria política morticida, né, que o governo de São Paulo promove do ponto de vista da sua política de segurança parece ser um sinal disso, né? Você mata gente a rodo, mata quem pode ser considerado suspeito, quem não é suspeito, quem está no meio do caminho. É disso que se trata, afinal de contas? É um bolsonarismo com pretensos bons modos, um fascismo de punhos de renda, vamos colocar assim? Que eu, pessoalmente, Cláudio, acho até mais perigoso, dependendo da circunstância, do que o bolsonarismo tosco. Porque os bons modos, eles enganam, eles iludem, eles geram a impressão de que a gente está lidando com um político comprometido com certos valores da civilidade, digamos, e quando, na verdade, o cara está defendendo ali uma política que é muito ruim, né? Ainda que involucrada numa ideia, vamos dizer, palatável, digamos assim. Eu acho que esse talvez seja o grande problema que a gente enfrenta hoje, e você coloca em termos muito corretos, o bolsonarismo que tentou diluir o discurso, que tentou mudar a forma, ele se esquece, na verdade ele sabe disso, a gente que tem que ficar atento para esse tipo de movimento. A gente se esquece, quando se depara com esse tipo de figura, como Zema, como Tarcísio, etc., que o caráter antidemocrático da extrema-direita, ele se manifesta tanto na forma quanto no conteúdo. Existe uma dimensão formal que é a seguinte, e isso é uma das preocupações lá do livro que eu estou escrevendo e certamente suas também. Uma das coisas que o Bolsonaro, de alguma forma, permitiu na política brasileira, altamente inspirado pelo Trump,
é construir uma retórica que alguns vão chamar de autêntica, de genuína, de direta, de honesta, que seja, uma retórica que é o tempo inteiro dicotômica, impondo o nós, que no caso dele, o nós, o povo brasileiro, o cidadão de bem, etc., contra os outros, né? Mas essa virulência do falar do Bolsonaro, ela em si já é um elemento muito perigoso quando a gente está pensando na democracia, porque o próprio pressuposto democrático, e aqui eu não quero entrar em discussões de teoria ou de filosofia política, mas quando a Hannah Arendt fala que a democracia é o espaço do diálogo, quer dizer, que a política para ela, na verdade, era mais do que só a democracia, mas que o próprio fazer político é o espaço do diálogo. Na hora em que você chega na política com um estilão do tipo, eu não vou dialogar, não vou fazer concessão, não vou falar com ninguém, é a minha verdade, e só a minha verdade que importa, etc., isso em si já aponta por uma falta de democracia. Então, a forma, ela é problemática, já de saída. E é por isso que o Brasil, salvo talvez o Collor, que chegou, ou o Jânio, e você já escreveu sobre isso, que chegam em ciclos em que o brasileiro está muito cansado, muito desgastado com o próprio sistema político, as ondas antissistêmicas tendem a aparecer a cada 30 anos e tal. Eu acho que, salvo essas figuras, Jânio, Collor e Bolsonaro, que são muito parecidas em muita coisa, inclusive no estilo, a política brasileira sempre se constituiu na base do compromisso, do consenso, né, da pactuação, que foi muito deletéria em muitos momentos, porque o pacto ele pode também descambar para uma outra coisa, corrupção e etc., mas que de alguma forma está na base do que a gente conseguiu construir, às vezes há muito esforço, a um custo muito alto, mas o que a gente conseguiu construir. A nossa democracia não seria possível sem políticos de direita, inclusive, dispostos ao diálogo. A esquerda era muito mais infensa ao diálogo a certa altura ali na Constituinte, por exemplo. Então, a direita ela conseguiu criar um pacto nacional, que muitos podem criticar como um pacto elitista, mas a conversa, a conciliação, ela sempre foi a base da política nacional. E vou além, se a gente quiser voltar lá nos anos 30 com Getúlio Vargas, apesar de ele ter sido um ditador de corte fascista a certa altura, o próprio Getúlio Vargas ele não abriu mão da conciliação quando essa oportunidade aconteceu, né? Com o próprio o Estado de São Paulo, depois da Revolução, houve ali uma pactuação, o próprio processo, né, que conduziu ali a Constituição de 34, quer dizer, no fim das contas... Tá certo que depois veio 37, né? Mas, veja, o Getúlio, claro, não é... Mas em 50, aí eu acho que sem dúvida. Depois ele tentou pactuar de novo. Quer dizer, o que eu quero dizer é que na política brasileira parece que vivemos esse movimento pendular, né, de mais autoritarismo, mais pactuação, mas eu acho que o que de fato sustentou a resiliência institucional e os grandes legados que foram deixados ao longo do tempo foi a conversa, não foi um enfrentamento. Né? O Brasil é um país que naturalmente joga contra esse enfrentamento. Né? A natureza da política brasileira ela vai para um outro caminho, que, de novo, você pode criticar. A esquerda, muita gente critica, porque, no fundo, essa conversa também legou um grande pacto elitista, do qual a gente não consegue sair, com privilégios e tudo mais, mas eu acho que, de alguma forma, a nossa democracia depende, né? Ela é tributária desse tipo de pacto que a gente construiu. Então, esse é um problema muito grave. O segundo problema que vem a reboque do primeiro é o conteúdo. Então, não adianta nada. É claro que o bolsonarismo, na sua forma bruta, ele é péssimo. Porque, de novo, ele é violento na forma e ele traz uma semente antidemocrática ali profunda no conteúdo. Seja do tipo de política que defende. Eu tenho olhado muito para a questão do nacionalismo cristão no Brasil e como que isso, na verdade, subverte certos valores muito caros à nossa democracia, por exemplo, a ideia do secularismo, a ideia da tolerância religiosa, do sincretismo religioso, a ideia do pluralismo racial. O nacionalismo cristão é uma leitura muito monolítica de Brasil, super prejudicial à nossa democracia. E eu acho que o bolsonarismo ele traz esse tipo de coisa, né? Nacionalismo cristão, uma desconfiança profunda do Estado, o desmantelamento, sobretudo, do Estado, a agressão a minorias, aquela frase do Bolsonaro em 2017. Como é que a gente não se deu conta disso antes, né? Em 2017, quando ele fala
O Brasil é um país cristão, não tem aqui essa ladainha de Estado laico, não. As minorias devem se curvar às maiorias. Ou elas se adaptam ou elas desaparecem. Isso ele falou em fevereiro de 17, Cláudio. Sim, então, foi super claro. Isso foi na Paraíba, num comício na Paraíba. Na Paraíba, num discurso em Campina Grande. O Bolsonaro fez esse discurso justamente para agradar, no caso da Paraíba, a um grupo católico grande a quem ele estava se dirigindo naquele momento. E depois ele replica essa mesma visão para os evangélicos que vão apoiar. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. Nós devemos existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Então veja, o conteúdo é muito antidemocrático. As noções construídas pelo bolsonarismo como projeto de nação, e o pior, tem projeto de nação, é um projeto mal ajambrado, tosco, mas tem um projeto que foi oferecido a muita gente comprou, e somada à forma, a gente está diante de um problema muito sério. Qual que é a grande questão? A questão é que se você muda a forma, vamos falar manso, vamos construir aqui com palavras um pouco mais difíceis a mesma ideia, o mesmo conteúdo, você, no fundo, não afeta, você não altera a ameaça que essa narrativa representa, esse projeto representa a democracia. Então, eu acho que, no fundo, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, por caminhos diferentes, por razões diferentes, eles acabam falando de um jeito distinto e, portanto, se posicionando, né, vamos dizer, num lugar diferente do Bolsonaro, mas, no fim das contas, eles estão falando as mesmas coisas, eles estão defendendo as mesmas coisas e os perigos são rigorosamente os mesmos. Por que eu acho que pode ser até pior? Porque engana mais gente. Eu sei que o Brasil está polarizado de um jeito tal que eu diria que até o jeito tosco do Bolsonaro é mais cativante do que o jeito comedido desses políticos, desses bolsonaristas aí de ocasião. Mas ele provoca mais afetos e paixões, né? Exato. Que é a estratégia do Bolsonaro desde o primeiro momento, né? Fazer com que as pessoas reajam com o fígado, sejam apoiando, sejam condenando. E é uma polarização que só ajuda a direita radical, né? A extrema-direita. Mas eu acho que essa moderação, ela é vamos dizer, é uma forma, é um simulacro para fingir que algo ali voltou à normalidade, sendo que não voltou. Né, e esse simulacro de democracia pretendido pelos governadores hoje que apoiam o Bolsonaro, não estou nem falando de Jorginho Melo, estou falando dos que aparecem mais na imprensa e tal, eu acho que isso é realmente muito, muito perigoso e muito problemático. Não é com eles, pelo menos num primeiro momento, que eu acho que a gente deveria construir um diálogo, ou buscar construir esse diálogo. Agora, você mencionou essa situação de gente que, vamos dizer, tem uma passagem mais radicalizada ao longo da sua vida, mais extremada. Até estou pensando aqui numa distinção que o Bobbio faz lá no livrinho dele sobre direita e esquerda, em que ele diz, olha, a distinção fundamental nem é tanto entre direita e esquerda, mas entre extremistas e moderados. Né? Ele faz exatamente essa afirmação ali. E pensei em figuras do tipo Dom Helder Câmara, né? Miguel Reale, sujeitos que foram, por exemplo, do integralismo, e que, com o tempo, mudaram de posição. Miguel Reale virou, digamos, um direitista moderado, podemos assim dizer. O Helder Câmara, mais do que isso, né? Quer dizer, ele saiu do integralismo, do fascismo brasileiro, para se converter em alguém do campo progressista, tanto que ele era chamado pelos militares de bispo vermelho. Veja a que ponto a coisa chegou. Né? Não se podia sequer mencioná-lo em reportagens de jornal, elas eram objeto de censura durante a ditadura militar. A gente viu um caminho, vamos dizer, aí vindo do outro lado, né, de gente que realmente, como diz o Joel lá no seu artigo, gente que sai da esquerda da luta armada e, de repente, vai chegar a uma posição de centro-esquerda. Inclusive pelo exercício do diálogo, né? Quando você falou dessa questão do exercício do diálogo, eu, na hora, me lembrei da experiência que o próprio José Genuíno relatava dele,
durante a Constituinte. Você falou, ali era mais difícil a esquerda dialogar, mas ele falou que ele faz a sua reorientação no sentido de uma esquerda mais moderada, que vai ser considerada naquele período lá, né, a chamada nova esquerda dentro do PT, um grupo mais moderado qual ele, Tarso Genro, outros faziam parte, durante o processo constituinte, que ali, entabulando conversações com grupos que eram politicamente adversários ali dentro, tendo que chegar a soluções de compromisso, ele percebe a necessidade justamente de fazer essa migração. Ou seja, ela é plausível, ela é possível e nós temos exemplos de que ela efetivamente pode acontecer. Mas, nesse caso, e aí eu retomo um ponto que eu mencionei logo no início da minha fala, que você está falando de gente que estava agora com o Bolsonaro, sem que o Bolsonaro efetivamente tenha, vamos dizer, mudado de posição, ou eles próprios estejam condenando aquilo que aconteceu. Na verdade, estão, na realidade, querendo, digamos, aliviar ou vender aquilo como uma coisa que não foi bem essa história, não era bem assim, a coisa não era tão complicada, veja bem, foram uns vândalos, gente que perdeu a cabeça, mas não tinha nada de golpe. Bem, e a gente tem isso documentado. Não é só as minutas de golpe, a gente tem as reuniões, a gente tem a troca de mensagens, a gente tem o depoimento dos generais, enfim. O que não faltam são evidências do que realmente aconteceu, né? Então, será que a gente vai ter em algum momento ou uma conversão desses aí, ou uma direita que hoje está apequenada? Você mencionou o Eduardo Leite no PSDB, mas o PSDB hoje é um partido que, só para a gente mensurar, na Câmara dos Deputados tem o tamanho do PSOL. Então, é estranho imaginar que daí você tenha uma direita civilizada surgindo. Você vê alguma luz no fim desse túnel aí? Cláudio, por hora, não, e eu explico minhas razões. Eu sou pessimista com relação a isso e gostaria de não ser. Muito sinceramente, eu acho que eu tinha um colega numa outra universidade em que eu dava aula, que ele falava assim, a falta que faz uma direita de verdade no Brasil. E ele não estava se referindo a Bolsonaro, ele estava se referindo a outra coisa, a uma direita... Ao centrão, né? Acho que ele devia estar falando. Ele estava fazendo uma crítica ao centrão, isso. Referindo ao centrão, isso aí não é direita de verdade, uma direita programática, né? Programática, principista, mais comprometida com a democracia, que, na época, era curioso, ele achava que o Partido Republicano Americano era essa direita programática a que ele se referia. Antes do Trump também. Atrás. Mudou muito, né? A coisa mudou completamente e o Partido Republicano nos Estados Unidos foi também capturado por esse trumpismo e de um jeito até, eu estava ouvindo, saiu um podcast semana passada no New York Times, quer dizer, um dos episódios do The Daily, que é o programa que eles fazem, falando o que seria um segundo mandato do Trump, né? O que poderia aparecer ali nesse segundo mandato. É um diagnóstico que a gente já conhecia, porque quem está antenado nesse debate da extrema-direita já discutia há muito tempo como que existe ali uma acumulação autoritária, né? Um acúmulo autoritário. O primeiro mandato ele permite fazer certas coisas, mas não todas, porque ainda há o que eles chamam de guardrails, né? Que seriam os constrangimentos ali institucionais, os limites e tal, as proteções institucionais, que não permitiriam que um líder autoritário fosse plenamente autoritário no primeiro mandato, mas que no segundo mandato sempre haveria o risco do aprofundamento dessas medidas e da desconstrução de mais coisas, do enfraquecimento de outras proteções aí à democracia, e a Suprema Corte aí estaria em risco e tal. E aí nesse episódio quer dizer, a discussão é muito interessante, eu recomendo aos ouvintes que deem uma olhada lá também. Mas eu acho que o ponto interessante que saiu desse episódio é o seguinte: eles estavam a certa altura comentando justamente isso que a gente está comentando. O que leva um partido inteiro, no caso dos Estados Unidos, a ser capturado por um movimento bizarro de extrema-direita, com ideias profundamente antidemocráticas, abertamente autoritárias em certos momentos e tal. E o comentário que um dos entrevistados faz, são 3 entrevistados, é o de que muita gente que num primeiro momento não era favorável ao Trump teve que se silenciar porque os poucos que se opuseram vocalmente ao trumpismo dentro do Partido Republicano foram ostracizados pelas instâncias partidárias, mas o pior,
foram ameaçados, a sua integridade física ficou em risco pelo tipo de crítica que eles faziam. Por exemplo, a Liz Cheney, filha de um demônio da política americana, o Dick Cheney, tem um filme sobre ele, o Vice, mas a Liz Cheney, que tentou ensaiar ali um descolamento total, uma ruptura com o trumpismo, votando a favor do impeachment dele em 2019, 2020, ela foi ameaçada. Ela, sabe, viveu um problema muito grave vindo do campo que ela supostamente representa. Mitt Romney foi candidato presidencial em 2012, a mesmíssima coisa, um cara que não conseguiu bancar sua posição ao longo do tempo pelo tipo de ameaça que sofreu. Essas pessoas, elas não saíram da política necessariamente, foram se afastando do establishment do partido, mas optaram pelo silêncio em vez da confrontação interna, porque perceberam que era uma força muito grande a ser controlada, né? O trumpismo, ele tem uma capacidade, assim como o bolsonarismo, de atrair massas, né, de mobilizar gente, e isso pode se tornar um problema muito grave, né, até para a integridade física das pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que no Brasil possa haver um processo semelhante, de pessoas que, quer dizer, não só possa haver, eu acho que houve já, se a gente for pensar no caso de Joyce Hasselman, de Alexandre Frota, que foram ameaçados a certa altura, mas, sobretudo, foram ostracizados completamente da política nacional, né, depois de terem surfado a onda do bolsonarismo, justamente por terem constatado a certa altura de que se tratava de um projeto autoritário com o qual eles não queriam compactuar, por várias razões, talvez não pelas razões democráticas, mas, enfim, e foram chutados do sistema, basicamente, né? Não se elegeriam nem para síndico mais nos seus prédios. Ou seja, eu acho que existe esse problema. E esse problema me torna muito pessimista, porque a partir do momento em que as estruturas partidárias são cooptadas ou deixam-se cooptar por um movimento de natureza autoritária, eu acho que aí a gente já está num problema muito grave. O problema americano é mais grave do que o brasileiro, na medida em que o Partido Republicano não demonstrou resistência a ser fagocitado, engolido pelo trumpismo. No caso do Brasil, você ainda poderia dizer, olhando para o copo meio cheio, olha, a gente tem um sistema partidário com 34 partidos registrados, 35, 20 e tantos dos quais estão representados no Congresso, você tem direita para todo consumidor possível, para todos os públicos, né? Mas, por exemplo, o PL, que seria o grande partido de direita, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, é um partido que, a despeito de certas sinalizações dadas por Valdemar da Costa Neto, um membro honorário de longa data do Centrão, no mais das vezes, o PL está totalmente ligado ao Bolsonaro. Né? Assim, o PL virou um partido bolsonarista e um representante, um porta-voz de ideias antidemocráticas. Né? O MBL, que não é um partido, mas é um movimento que teve sua importância ali, né, de 2015 para frente, o MBL teve um momento de dúvida, de autocrítica, de questionamento, se valeria a pena ficar no bolsonarismo ou não, saiu de perto da esfera bolsonarista, foram trucidados pelos bolsonaristas e voltaram, né, numa dinâmica horrorosa, que hoje a gente vê o MBL e ex-MBL, tipo Fernando Holliday, né, que vereador, pessoas que estão ali quase como que numa seita, ligados ao bolsonarismo, né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem uma certa esperança de que certos partidos de centro-direita ou de direita fisiológica pudessem assumir certas responsabilidades e tudo, mas eu ainda vejo o nosso sistema partidário, o proto-partidário, muito cooptado pelo bolsonarismo à direita. Essas lideranças, elas não conseguem se descolar do bolsonarismo, percebendo nele um potencial eleitoral muito grande, do qual eles não querem abrir mão. O próprio Partido Novo virou um pouco isso. Né? Quer dizer, a gente pensa o Partido Novo como um partido que veio trazer uma agenda liberal, mas uma agenda principista, né? Liberal e tal, acabou completamente. Os caras viraram um puxadinho do bolsonarismo, a piada é a do sapatênis, né? Mas assim... eu falo que é o bolsonarismo que come com talheres. Exato, mas de novo, do ponto de vista substantivo, não mudam nada no seu compromisso com a falta de democracia, né, desses grupos. O que eu acho que pode acontecer? E assim, o que me traria alguma perspectiva, né? Primeiro, alguma liderança
a direita trilhar um caminho distinto. O grande problema é que não existe hoje campo para essa direita aparecer e ter alguma viabilidade eleitoral. Você acabou de dizer corretamente, e talvez seja o diagnóstico mais sombrio da política brasileira, pensando no médio prazo, o PSDB acabou, né? Então esse é um problema real com o qual a gente vai ter que lidar. Ele vai ser substituído por quem? PSD do Kassab? O PSB do Geraldo Alckmin? O PSDB vai virar uma espécie de centro-esquerda um pouco diluída? Não dá para saber exatamente como isso vai acontecer, mas também virar centro-esquerda não vai resolver o problema da direita que nos falta, né? Eu acho que falta campo porque o bolsonarismo hegemonizou esse campo, falta campo porque a esquerda cooptou determinados segmentos dessa direita que poderia parecer dissociada do lulismo e do bolsonarismo, então também o governo Lula conseguiu trazer um pedaço, por exemplo, do PMDB para perto de si, e eu acho que isso é bom por um lado, porque viabiliza o governo Lula, mas, por outro lado, é problemático na medida em que provavelmente não teremos candidatos do PMDB com compromissos de princípios saindo candidatos contra o Lula ou contra qualquer candidato à esquerda. Então, a situação ela é diferente da dos Estados Unidos no sentido da composição, da conformação do sistema partidário, mas, na prática, a gente acaba vivendo um bipartidarismo, né? Um bipartidarismo, pelo menos, que se expressa na dimensão nacional, né, de eleição majoritária, que seria esse bipartidarismo entre PT e grupos de esquerda ali associados a ele, com variações pontuais, como agora na eleição de São Paulo, Boulos, e o bolsonarismo ali cooptando todas essas forças à direita, principalmente à véspera de eleição, isso aparece de maneira mais clara. Eu não sei como você classifica a Tabata Amaral, mas eu vejo ela, por exemplo, como um ensaio de uma terceira via que teria condição de ir um pouco mais longe. O caso do Prefeitura de São Paulo é um cargo muito nobre, né, digamos assim, e por isso que a gente está olhando para ele agora. Mas eu não sei se haveria lideranças, por exemplo, com rodagem suficiente para se afirmarem como alternativas. Veja que em 2022, a nossa terceira via à direita era Simone Tebet, uma figura com muitas qualidades, com muitos méritos, com experiência e tudo mais, mas que não tinha exatamente rodagem na política brasileira. E eu acho que parte nível nacional, né? Exato. A parte da dificuldade que ela teve até de afirmar sua candidatura é porque a própria candidatura nasce de um desencontro ali entre PSDB e PMDB que acabou produzindo a Simone Tebet, que é uma boa ministra. Quer dizer, a questão não é essa, mas a questão é que você não tem políticos com rodagem suficiente para enfrentarem o PT e, claro, o bolsonarismo, e que se dispusessem a se colocar nessa posição. Quer dizer, não vai ocupar esse espaço, é isso que você está dizendo, vai ocupar, né? esse espaço, infelizmente. Então, assim, eu sou cético com relação a isso. Acho que uma geração futura pode assumir esse lugar, mas, infelizmente, eu vejo que a juventude, né, eu já entrei na casa dos 40, então eu já não sou mais jovem, eu estou olhando para os que estão chegando. Essa geração que está chegando na política, ela me assusta um pouco, porque ela é mais radical do que a geração que está na política hoje, nas altas posições da política, e é uma geração que vê o mundo com até menos nuance do que as gerações anteriores. Então eu vejo a esquerda mais radicalizada entre os jovens, isso a gente vê em várias dimensões, mas eu vejo também uma direita profundamente radicalizada. Quem é jovem hoje de direita não é uma direita construtiva, uma direita principista, eles podem até gritar em Rand aqui, Mises ali, mas no fundo eles são bolsonaristas. E eles vêm se tornando cada vez mais vocalmente bolsonaristas, porque ser bolsonarista, pelo menos para um grupo expressivo da sociedade brasileira, virou cool, virou chique, é legal, né? Então esse também é um problema com o qual a gente vai ter que lidar. E aí é uma outra discussão, mas é o gap geracional que a gente tem, infelizmente, na nossa política, né? A geração intermediária foi engolida totalmente por uma geração mais antiga que está na política desde os anos 70, 80, né? E que se perpetuou por muito tempo, chegou muito jovem na política e ficou. Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, essa turma está ali na política desde o fim dos 70, meio dos 80, né? Então a geração intermediária ela desapareceu, são poucas alternativas e alternativas que hoje têm muito pouco protagonismo individual na política,
E essa juventude que está chegando tem um grande potencial, mas é um potencial, eu acho, mais radicalizado, porque já é fruto da polarização. E eu não sei se isso seria capaz de produzir uma mudança no sentido de voltar aos termos da conversa democrática que a gente tinha, por exemplo, 30 anos atrás. Infelizmente, eu acho que isso não é possível. Quando se pensa, e não só na sociedade de um modo geral, mas na política propriamente profissional, imagino que você esteja pensando em figuras nessa geração aí, como Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, né, que eu chamo, Marcel Van Hatten, na realidade, é desses aí que você está falando, né? Desse que eu estou falando. Eu faço sempre um exercício na primeira aula de ciência política na GV, e eu pergunto aos alunos, quem você acha que é um modelo de bom político para você, assim, porque geralmente é uma geração ali com 18, 19 anos que não tem muito contato, a não ser que a gente esteja num ano eleitoral em que a coisa está mais contenciosa, mas no geral são pessoas que têm um contato menor com a política do dia a dia, né? Por exemplo, às vezes mal sabem nominar 10 deputados federais no Congresso, porque é isso, são pessoas que estão desconectadas dessa discussão, o que é absolutamente natural, não é condenável. Na verdade, a aula de ciência política é para poder melhorar isso um pouco, transformar isso um pouco positivamente. Aí eu sempre faço a primeira pergunta em sala de aula. Quem que é um modelo de bom político para você? A quantidade de respostas que eu tive, Nicolas Ferreira, nos últimos semestres, é impressionante. Como que o Nicolas conseguiu servir de farol para uma geração que está chegando agora, e que olha para o Nicolas e percebe, esse cara deu certo, eu posso dar certo, esse cara fala verdades, né, com as quais eu me identifico e tal. A própria cultura do meme, acho que pega muito essa geração mais nova, então... Que é a mesma do MBL, né, em grande medida. Essa coisa performática, que nasce com o MBL, a rigor no Brasil, e que vai se desenvolvendo para outros campos e tal, mas, de novo, eu volto ao ponto. Se o caráter antidemocrático de um movimento político se define tanto pela forma quanto pelo conteúdo, essa forma de fazer política, essa forma de trollar, de fazer meme, de ficar zoando o tempo todo, de tornar a política uma coisa banal, acessível, mais banal, eu acho que isso também faz parte de uma derrocada da democracia. Isso é ruim para a democracia. Você não está qualificando o debate, você está simplesmente transformando o debate em algo palatável para grupos que não são naturalmente politizados, mas não necessariamente os levando para a educação política real, o que é um problema. Então eu vejo também com muita tristeza esse tipo de coisa. O MBL abriu um precedente grave, eu diria, e ele é grave porque não só ele banaliza a discussão política, mas ele também se abastece muito por fake news, por informação ou desinformação sistemática, como forma de você destruir o adversário. Isso me parece um ponto importante também. E, sobretudo, eu acho que ele consegue cativar um grupo tão importante para a política, que são jovens, a um ponto tal que eu não sei se esses jovens vão estar muito abertos ao debate no futuro. Se todo o ponto do que a gente está discutindo é conseguir construir alternativas, e, de novo, eu não sou um cara de direita, mas construir alternativas dentro dos limites da democracia para que uma direita responsável, principista ou programática apareça no debate público, essa memetização da política, que foi uma estratégia que há 10 anos tem dominado a conversa política no Brasil, nas redes sociais, o que até explica esses Elon Musk, essas coisas que vêm acontecendo, mas essa memetização, ela, na verdade, levou a política brasileira para um buraco sem fundo, do qual não sei se essa geração mais nova vai conseguir sair tão cedo, ou vai conseguir entender o tamanho da responsabilidade que tem nesse processo. Aliás, uma coisa interessante nisso tudo, né? Você falou dessa geração que envelheceu, que não Sim. deu lugar a uma geração mais nova que tivesse não só programa, princípios e tudo mais, mas ao mesmo tempo operasse no campo do diálogo, da moderação, da capacidade de fazer uma política, eu vou chamar aqui racional, no seu sentido mais profundo, né? Não só numa racionalidade instrumental. É interessante o papel do centrão aí, né? Disso que a gente chama centrão, os partidos de adesão, porque de um lado, né, se tinha muitas vezes a impressão de que, com todos os seus defeitos, o Centrão não era exatamente um agrupamento político autoritário, de viés autoritário. Ele era fisiológico, ele era dado à corrupção, mas não era uma ameaça autoritária propriamente. De repente a gente vê
que o Centrão tem operado sem menor problema dentro do campo do autoritarismo representado hoje pela extrema-direita bolsonarista. Sem o menor prurido com respeito a isso. E uma parte desse Centrão, me parece, ainda foi transformada por um grupo mais ideologicamente radicalizado, que, desse ponto de vista, se distingue do que Centrão tradicionalmente sempre foi, que era aquela direita pragmática, né, no limite espremendo ali. Está falando de direita, mas uma direita que negociava, que topava fazer concessões em troca de algum tipo de acesso a recurso público, e estamos bem, assim, estamos conversados. De repente você começa a ter uma parte desse grupo que se enrijece ideologicamente, que não negocia mais nesses termos, e que, na verdade, abraça a agenda extremista, sem se tornar exatamente aquela direita programática, vamos dizer aqui, de natureza liberal, mesmo conservadora, mas de forma consistente, né? Como é que você enxerga esse processo aí de transformação, ou o lugar do Centrão nesse processo, pelo menos? Pois é, eu acho que o Centrão, em muitos sentidos, é o colchão que ainda preservou um pouco a democracia brasileira de tantos impactos, de tantos testes, né, que foram colocados. Sim, mas ele está sendo cooptado, né? Mas ele está sendo cooptado. Essa é a razão pela qual Fernando de Barros Silva e Zé Alberto Toledo passaram a chamar o Centrão de Arenão, porque ali no governo Bolsonaro ele deixa de se parecer com o Centrão fisiológico de outrora, e ele passa a operar como aquela tecnocracia e aquela política interiorana brasileira da época do regime militar, totalmente adesista e tal. Eu acho que o Centrão ele teve até um papel importante em moderar o Bolsonaro a certa altura, não moderar no sentido de que o Bolsonaro se tornou menos autoritário, mas que ele conseguiu implementar menos a sua agenda autoritária, porque o Centrão ainda acho que pedia coisa demais, né, colocava ali obstáculos demais, e isso de alguma forma segurou o bolsonarismo, impedindo de se tornar um trator autoritário, digamos assim. Não à toa, o Bolsonaro ele tinha dois grandes inimigos, para além do Lula, que, enfim, é um inimigo permanente do bolsonarismo, mas o Congresso e o STF viraram inimigos importantes do Bolsonaro. Depois o Centrão e o Bolsonaro se abraçaram, o Congresso deixou de ser um problema, as plaquinhas fora Congresso ou intervenção no Congresso sumiram, e o STF virou o grande problema, porque aí o Supremo passou a ser, né, a grande força ali de resistência à democracia. E só, desculpa um comentário, lembrando que na comemoração da vitória eleitoral do Bolsonaro, o general Heleno cantou: "Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão." Exato. Né? Imitando aquele samba, enfim, do Exporta Samba lá. Se gritar pega ladrão, mas... Exato. E de repente o Centrão virou parte do bolsonarismo. Pois é, eu tenho a sensação de que o Centrão ele teve a sua importância, mas ele também mudou porque as agendas mudaram, né? Porque para você ganhar uma eleição municipal hoje, você precisa levar recursos, mas você também precisa levar uma certa posição ideológica. Você tem que ter os proxies ideológicos, né? Você precisa apoiar o Bolsonaro de alguma forma. Então isso foi gerando um padrão novo de adesão, que é muito característico desse último ciclo eleitoral, de 20 até 24, vamos dizer, né? Porque pega duas eleições municipais em que as questões municipais viraram também ideologizadas dentro da polarização maior, né? Você deixou de ter aquela dinâmica de prefeito do PMDB aliado a um vice do PT, essa dinâmica ela perdeu força, que era uma dinâmica muito municipalista e tal, e você passa a ter essa lógica super complicada, em que a pauta fisiológica ela se acopla a temas ideológicos, de modo que o fisiologismo, e isso explica também, inclusive, uma das dificuldades de governabilidade do Lula, porque ele tenta negociar com partes do Congresso a partir da chave fisiológica, emenda, faz parte do jogo, isso não é um problema, mas é um problema que sempre existiu. Mas agora os custos estão ficando mais altos porque há uma tentativa de impor, de vincular junto ao tema do fisiologismo, das emendas, dos recursos, temas morais, por exemplo. Isso está distinguindo certos deputados ali, isso está trazendo honra para certos deputados que demarcam seu território não mais pelo toma lá da cá puro e simples, né? Então eu acho que isso é um problema real, esse é um problema novo, com o qual a ciência política brasileira vai ter que lidar daqui para frente. Mas eu ainda acho que o Centrão é uma força
é uma força a ser trabalhada. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, os políticos são, no mais das vezes, muito paroquiais, de modo que, se eles perceberem que existem benefícios tangíveis oriundos de um governo de esquerda, e se eles não atrapalharem tanto essa consistência ideológica que agora parece necessária até para você sinalizar para eleitorados específicos, eu acho que o Centrão ainda pode ser domado e ainda pode servir como, de novo, anteparo para uma debandada autocrática vinda do bolsonarismo, né? Eu tenho... É ruim dizer isso, é ruim constatar isso em 2024, né, depois de, sei lá, 20 anos militando na ciência política, mas a verdade é que o Centrão ele é um mal necessário que talvez, veja, que talvez impeça a política brasileira de descambar para um autoritarismo muito maior, né? Porque o grande problema dos Estados Unidos hoje é justamente a ausência de um Centrão. Estados Unidos hoje estão divididos de maneira tão profunda, dentro da lógica bipartidária, colégio eleitoral e tal, que você não tem uma capacidade de construir nenhum ponto de contato entre um partido democrata enfraquecido, um candidato fraco, ainda que tenha sido presidente por 4 anos, mas é um candidato fraco, e do outro lado, você tem um grupo de silêncio absoluto ali em torno do Trump, e o Trump gritando qualquer coisa e pode virar presidente, inclusive, desde a cadeia, né? Essa é uma questão aqui que nos Estados Unidos tem apavorado muita gente, que é a possibilidade do Trump ser condenado e eleito, né? Então, eu acho que o Centrão ainda pode ter um papel importante nessa configuração. Tudo depende de como o governo Lula vai conversar e se aproximar desse grupo, e tudo depende também das dinâmicas micropartidárias que operam dentro do Centrão, porque, afinal de contas, você não está falando de um Centrão unitário, de um partido como o PMDB, que durante muito tempo monopolizou a Câmara e o Senado do Brasil. Hoje você está falando de uma fragmentação ali de, sei lá, 4, 5 partidos principais, e que tem um papel de obstruir governos de maneira muito clara, com um Congresso cada vez mais poderoso, e, ao mesmo tempo, tem a capacidade de viabilizar governos à direita ou à esquerda, dependendo de para que lado eles se joguem. Não são tão decisivos eleitoralmente, mas certamente são decisivos durante, né, a viabilidade de um governo. Em nível nacional, né? Porque em nível municipal eles têm uma força... Em nível nacional, claro, mas porque também tem a dimensão municipal dos governos, importante, né? Sim. Principalmente para alocação de recursos e tal. Mas o que eu quero dizer é basicamente o seguinte: se é verdade, a premissa é a seguinte, se é verdade que uma das formas de evitar o retorno do Bolsonaro à política nacional é o governo Lula desempenhar bem, a dependência do Centrão é uma variável que vai nos ajudar a entender se o Bolsonaro pode voltar ou não no futuro. É um paradoxo, é uma maluquice, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso também. De alguma forma, a performance do governo Lula depende de um grupo que pode escolher estar com ele, mas pode escolher também não estar com ele, a depender de para onde o vento esteja batendo de 24 para frente. A gente vai ter que ver o resultado das eleições municipais, mas eu acho que ela vai ser muito sintomática do que poderá surgir aí. É interessante que é um grupo que pode decidir estar com ele, esteve com o Alckmin na eleição de 2018, foi derrotado, aí esteve com o Bolsonaro a partir da segunda metade do mandato, né, quando o Bolsonaro joga a toalha e resolve conversar com o Congresso, né, ou, digamos, simplesmente abdicar de vez em prol do Congresso, acho que é muito mais isso, não é uma adesão ao contrário, né, não é o Centrão que aderiu ao Bolsonaro, o Bolsonaro que aderiu ao Centrão a partir daquele momento. E agora está decidindo para onde vai, né? Quer dizer, é difícil saber onde estará o Centrão em 2026, por exemplo. Muitos deles estavam ali com o Bolsonaro. O Arthur Lira estava vestindo camisa do Bolsonaro no palanque. Mas, e agora indica a gente para o governo Lula. Bem, o Centrão é isso, a gente sabe, mas, ao mesmo tempo, parece que é um Centrão mais ideológico mesmo, né? Você vê que os partidos que antes aderiam inteiros, aderem agora uma parte, né? O União Brasil está em parte, o PP está em parte, o Republicanos está em parte. É muito mais complicado, né? Você tem que ceder tanto quanto sempre e obter, em termos de apoio, muito menos do que antes. Bem, Casa, obrigado pela conversa. Quero te devolver a palavra agora, porque aí, se ainda houver um ponto que a gente, porventura, não abordou, você possa
fazer a abordagem agora no final e também, claro, para fazer as suas amarrações finais. Por favor. Cláudio, sempre um prazer falar contigo, te ouvir e poder estabelecer esse diálogo. Eu acho que tem uma coisa, a título até de conclusão e olhar para frente, que é o seguinte: eu acho que o futuro do bolsonarismo, que é uma força autoritária, acho que a gente já conseguiu discorrer bem a respeito disso ao longo da conversa, o futuro do bolsonarismo ele está dependendo, nessa conjuntura, tanto do desempenho e do bom termo do governo Lula. Acho que se o governo Lula não conseguir entregar pelo menos parte importante daquilo que prometeu na campanha, ele vai ter dificuldades na eleição de 26. Mas eu acho que o bolsonarismo está dependendo, não diria sobretudo, eu colocaria ele em termos muito semelhantes, em termos de peso, do que pode acontecer na política norte-americana nesse ano de 2024. E eu me explico. O ponto fundamental do livro que eu estou escrevendo é justamente o do tamanho da influência dos Estados Unidos, da eleição do Trump em 2016, para viabilizar o caminho que o Bolsonaro vai trilhar dali para frente e se eleger em 2018. Eu chamo de trumpismo nos trópicos, não só porque o Bolsonaro comprou esse nome, ele quis usar deliberadamente, o Trump brasileiro, o Trump tropical, enfim, ele falava disso, mas sobretudo porque a dinâmica da política brasileira foi sendo alterada na medida em que o trumpismo deu um caminho diferente. O trumpismo disse, olha, você pode falar que mexicano quer dizer, no caso da política americana, que mexicano é estuprador, você pode fazer qualquer tipo de impropérios contra mulheres, etc., e ainda assim você vai ganhar voto, e ainda assim você vai ter a chance de ser eleito. O Bolsonaro, ele entendeu isso, ele se apoderou dessa lógica para poder também trilhar o seu caminho rumo à eleição de 2018. Adaptado ao Brasil. Sim, mudando a dinâmica da política brasileira, e só com essa mudança de dinâmica, a possibilidade do Bolsonaro virar presidente se deu ali. Eu me lembro que até a véspera de 18, muita gente apostava, muita gente boa, inclusive que eu respeito pra caramba e tal, mas apostava na vitória do Alckmin, justamente porque ele estava com tempo de televisão, estava com o Centrão, estava ainda com uma visão muito institucionalista do processo. E o Trump, ele ajudou a desinstitucionalizar parte dessa dinâmica eleitoral que teve uma repercussão no Brasil 2 anos depois. E por que eu digo isso? Porque, número um, o trumpismo abriu o caminho para o bolsonarismo. O trumpismo ajudou o bolsonarismo tanto a se eleger quanto a se manter, porque, de alguma forma, a influência das narrativas, das teorias conspiratórias, tudo isso foi aparecendo ao longo do governo Bolsonaro e legitimando-o de fora para dentro. E o trumpismo, caso volte, pode muito bem jogar um peso enorme sobre as instituições políticas brasileiras, tentando ressuscitar o Bolsonaro como candidato em 2026. Não é que os Estados Unidos têm o poder mágico de mudar posicionamentos consolidados do TSE, mas é que existe uma cadeia de eventos que pode levar o TSE a ficar sob uma pressão tão grande que dificilmente o bolsonarismo não vai sair vencedor desse processo. Lembrando que o Cássio Nunes Marques será o presidente do TSE em 2026. O Cássio será presidente, você tem toda uma narrativa de restrição de liberdades e censura que hoje, de alguma maneira, coloca o bolsonarismo contra esse judiciário. Isso está sendo instrumentalizado, inclusive, nos Estados Unidos. Lembrando, saiu o relatório do Congresso americano sobre ameaças à liberdade de expressão promovidas pelo Xandão. Os congressistas americanos, republicanos, trumpistas, estão pressionando para que o governo americano imponha medidas de sanção contra o Brasil por causa dessa alegada censura. O Elon Musk fez um barulho gigantesco nas últimas semanas por causa dessa questão no Twitter, em particular, no X, em particular. Mas eu acho que tudo isso vai apontando para esse lado, de que se Trump sai vitorioso nas eleições, e sobretudo se ele vira presidente de fato, que é provável, eu diria que é o cenário mais provável nesse momento aqui nos Estados Unidos, você tem um movimento de pressão de cima para baixo, mais ou menos como foi a pressão do governo Biden para dissuadir militares brasileiros a não embarcarem no golpe em 2022,
para que o Bolsonaro seja candidato sob, por exemplo, ameaça de sanções políticas, porque o Brasil estaria violando ali algum direito fundamental de certos candidatos. E eu não acho que dá para minimizar esse cenário. Ele pode ser improvável, porque isso envolve muitas outras coisas. Vai saber se o Trump, sendo eleito, se quer se preocupar com o Brasil, mas eu acho que se preocupa, porque não tem nada mais parecido com o Trump do que o Bolsonaro e talvez o Orbán na Hungria. Então, me preocupa muito esse lado. Assim, eu acho que talvez isso até jogue luz, Cláudio, sobre a importância dessa direita moderada, que não é o bolsonarismo moderado, é uma direita moderada que não compra esse negócio de ditadura do judiciário, que não se dobra perante as ameaças golpistas do bolsonarismo e que sirva de anteparo para segurar a democracia brasileira num momento em que ela vai estar sob muita pressão. De novo, se o Trump ganha, isso vai colocar muita tensão no sistema político brasileiro, e eu acho que esse é um dos elementos para os quais a gente vai ter que se atentar bastante, além do resultado da eleição municipal, a vitória do Trump, as eleições aqui nos Estados Unidos, elas vão condicionar muito o futuro até 26 do sistema democrático brasileiro e das possibilidades que a política brasileira nos coloca. Muito bem. Casarões, muitíssimo obrigado pela ótima conversa, inclusive por esse apanhado final aqui, que deixa até eu de cabelos em pé, né? Mas enfim, quero, além de agradecer a você, quero terminar aqui agradecendo a todos e a todas que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, lembrando que está em mais de 20 plataformas, né? E no caso do Spotify, inclusive com um vídeo para quem quiser assim assistir. E quero também, como faço também sempre no encerramento, agradecer a todos e a todas que têm apoiado o projeto do canal. Seja pelo meio mais simples, que é o botãozinho do valeu, né? Valeu demais, ali embaixo do vídeo no YouTube, que permite uma contribuição pontual por intermédio do Google Pay. Seja também por intermédio do Google Pay, fazendo uma inscrição como membro do canal, por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, aí permite uma contribuição continuada. De forma parecida, se tornando um assinante simbólico do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta ir lá no benfeitoria.com e procurar, ou então digitar direto benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até por meio de Pix. Quem quiser fazer um Pix, a chave Pix do canal é o e-mail de contato @fora da política não há salvação.info. Então, quem também quiser escrever, mesmo e-mail, fora da política não há salvação.info. Bem, dito tudo isso, eu termino por aqui, reitero meu agradecimento, me despeço do Guilherme Casarões e até a próxima. Valeu. Fora da política não há salvação.
um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.